O eco da voz do treinador ainda ressoava nas paredes do vestiário quando João Mendes sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. Estás despedido, Mendes? Não quero homossexuais na minha equipa, bradou António Costa, o dedo trêmulo de raiva apontando para a porta. Com a final da Taça de Portugal a apenas 2 semanas de distância, o capitão e estrela do ataque do SL Benfica via o seu mundo desmoronar-se porque o seu maior segredo tinha sido exposto: ele era gay. O silêncio no vestiário era ensurdecedor. Os companheiros, que a minutos celebravam a vitória por 2-1 contra o Braga, agora olhavam para o chão ou para as paredes, evitando o olhar dele. Um deles, o seu melhor amigo Carlos Silva, deu um passo em frente, mas o treinador gritou: ninguém se mexe. Esta equipa é de homens de verdade. João sentiu um nó na garganta que quase o sufocava. Durante anos, ele tinha escondido a sua orientação sexual para poder jogar ao mais alto nível no futebol português, onde o machismo ainda ditava as regras nos balneários e nos campos. Ele pensou nas horas intermináveis de treino desde os 17 anos na academia do Benfica, nos gols que tinham levado a equipa a esta final, nos sacrifícios da família que vivia em Sintra e que via nele o orgulho da casa. Tudo isso se evaporava agora por causa de quem ele realmente era. Pegou a mala sem dizer uma palavra, os olhos ardendo, e saiu do vestiário sob o olhar pesado de todos. O corredor longo até ao parque de estacionamento parecia infinito. O ar fresco da noite de Lisboa não acalmou o peito apertado. Sentou-se no carro, as mãos tremendo no volante, e ligou para Miguel, o seu namorado há 2 anos, um designer gráfico que sempre fora o seu refúgio. Miguel, aconteceu. Ele descobriu. Estou despedido. A voz de Miguel do outro lado da linha era firme, mas carregada de preocupação. Vem para casa, amor. Eu estou aqui. Vamos enfrentar isto juntos. João dirigiu pelas ruas iluminadas de Lisboa, passando pela Praça do Comércio e subindo para Alfama, onde moravam num pequeno apartamento com vista para o Tejo. Ao chegar, Miguel abraçou com força, sem perguntas imediatas, apenas o calor do corpo que sempre o fazia sentir seguro. Sentaram-se no sofá antigo, e João desabafou tudo: o medo de perder a carreira, o terror do que os média iam dizer, a vergonha que sentia perante os pais que ainda não sabiam nada. Miguel ouviu em silêncio, segurando as mãos dele, lembrando que o amor deles era mais forte que qualquer troféu ou contrato. Tu não escolheste ser despedido, João. Escolheste ser honesto contigo mesmo um dia. A noite foi longa, cheia de lágrimas contidas e reflexões dolorosas. João recordava como tinha conhecido Miguel numa exposição de arte em Belém, o sorriso tímido dele que o desarmara completamente, as noites secretas em que se encontravam longe dos olhares dos companheiros de equipa. Agora, tudo isso estava ameaçado. No dia seguinte, as notícias explodiram nos jornais e redes sociais: estrela do Benfica despedida por ser gay, choque no futebol português. O telefone não parava de tocar com chamadas de jornalistas. João desligou, sentindo-se nu perante o país inteiro. Caminhou pela casa como um fantasma, o peito pesado com o peso da decisão que o treinador tomara sem lhe dar a oportunidade de explicar. Carlos ligou mais tarde, a voz baixa: alguns rapazes estão revoltados, João. Vamos tentar falar com o presidente. Mas João estava demasiado magoado para acreditar em milagres. Eu só queria jogar, Miguel. Ser eu mesmo sem ter de me esconder. Miguel abraçou-o novamente. E tu vais ser. Isto pode ser o começo de algo maior do que o futebol. O dia passou numa névoa de dor e dúvida profunda. João questionava-se se valia a pena lutar contra um sistema que o rejeitava, se o futebol valia o preço da sua alma. No entanto, no fundo do peito, uma pequena chama de determinação começava a acender-se. Ele não deixaria que o preconceito definisse o resto da sua vida. A manhã seguinte trouxe o peso da realidade. João acordou com o som de mensagens a chegar mesmo com o telefone no silêncio. Miguel preparou o café forte como ele gostava, sentando-se à mesa da cozinha pequena com vista para os telhados vermelhos de Alfama. Tens de falar com os teus pais, João. Eles vão ouvir falar disto pelos jornais se não fores tu. João assentiu, mas o coração apertava-se só de imaginar a reação do pai, um homem tradicional que via o futebol como o único caminho para um homem ser respeitado. Ligou para a mãe primeiro. A voz de Ana tremia do outro lado: filho, o que aconteceu? Vi nas notícias, diz-me que não é verdade. João respirou fundo e contou tudo, as palavras saindo como um rio represado há anos. A mãe chorou, mas não de raiva, de orgulho misturado com medo. Eu sempre soube que eras diferente, mas amava-te na mesma. Teu pai, ele vai precisar de tempo. O pai, Luís, pegou no telefone depois, a voz dura: um Mendes não se dobra a essas coisas. Como é que vais sustentar uma família assim? João sentiu a facada, mas não respondeu com raiva. Desligou e ficou em silêncio, Miguel ao lado segurando o seu ombro.
O dia foi marcado por mais chamadas. O presidente do Benfica enviou uma mensagem formal. O contrato estava suspenso, mas o clube estava a avaliar a situação. João riu amargamente. Avaliar. Como se a sua vida fosse um relatório tático. Saiu para caminhar pelas ruas de Lisboa, o chapéu baixo para não ser reconhecido, passando pelo mirador da Senhora do Monte onde ele e Miguel tinham dado o primeiro beijo escondido. As memórias inundavam-no, as noites em que voltava exausto dos treinos e Miguel o esperava com jantar simples, ouvindo as histórias do campo sem nunca julgar. Agora, o apoio dele era a única âncora. À tarde, Carlos apareceu no apartamento, o rosto cansado. O balneário está dividido, João. Alguns dizem que o treinador exagerou, outros ficam calados por medo. Eu disse que tu eras o melhor capitão que já tivemos. Os dois conversaram longamente, recordando jogos épicos, viagens de autocarro, as piadas que escondiam a verdade. João sentiu um pouco de alívio, mas a dor persistia. À noite, Miguel sugeriu irem a um pequeno restaurante no bairro Alto, longe dos holofotes. Sentados num canto discreto, falaram sobre o futuro. Se o Benfica não te quiser, há outros caminhos, disse Miguel. João abanou a cabeça. O futebol é tudo o que sei fazer. Mas no fundo, sabia que Miguel tinha razão. O amor deles não dependia de um contrato. No dia seguinte, a pressão mediática aumentou. Programas de televisão debatiam o caso, alguns condenando o treinador, outros defendendo a tradição do futebol. João evitou tudo, focando-se em treinar sozinho num pequeno campo perto de casa, correndo até o corpo doer. Cada passo era uma afirmação, ele não ia desaparecer. A mãe ligou novamente, dizendo que o pai tinha lido todos os artigos e estava a pensar. Dá-lhe tempo, filho. João agradeceu, mas a ferida familiar doía mais que a demissão. Miguel, vendo a sua exaustão, organizou uma noite tranquila em casa, com música baixa e conversas sobre sonhos antigos. João sempre quisera viajar pela Europa com ele, longe dos campos. Pela primeira vez em dias, João riu. O apoio incondicional de Miguel estava a reconstruir aos poucos a sua confiança abalada. No entanto, a dúvida voltava à noite: seria possível voltar ao topo depois de tal humilhação pública? Ele decidiu que sim, mesmo que tivesse de começar do zero. A semana avançou com uma lentidão dolorosa. João recebeu uma proposta de um clube da segunda divisão, mas recusou, não queria esconder-se novamente. Miguel incentivava-o a falar publicamente, mas ele ainda não se sentia pronto. A família veio a Lisboa num fim de semana. A mãe abraçou-o longamente à porta do apartamento, os olhos vermelhos. O pai entrou rígido, evitando o olhar. Sentaram-se à mesa, Miguel preparando um almoço simples para dar espaço. O pai falou primeiro: eu criei-te para seres um homem forte, não para isto. João respondeu calmamente, contando a sua luta interna desde a adolescência, os medos, a solidão nos balneários. A mãe interveio: ele é o mesmo filho que marcou o gol da vitória no derby. Nada mudou. O pai ficou em silêncio longo, depois murmurou: vou tentar entender. Não foi um perdão imediato, mas foi um começo. Depois da visita, João sentiu-se mais leve. Caminhou com Miguel pelo Parque das Nações, de mãos dadas discretamente, falando sobre o futuro sem futebol. Talvez eu possa treinar miúdos, ajudar outros como eu. Miguel sorriu: tu já estás a ajudar-me todos os dias a ser melhor. A conversa com o pai ecoava na cabeça dele, misturada com as memórias de infância em Sintra, onde o pai o levava aos treinos. O preconceito não era só do treinador, estava enraizado na sociedade. No dia seguinte, Carlos ligou com novidades. Vários jogadores do Benfica tinham assinado uma carta ao presidente pedindo a reintegração de João. A notícia vazou e os fãs começaram a protestar nas redes, com hashtag Justiça para João. João sentiu uma onda de emoção. Pela primeira vez, via que não estava sozinho. Miguel sugeriu uma viagem curta a Cascais para clarear a mente. No comboio, João abriu-se completamente sobre os momentos de crise interna, as noites em que questionava se valia a pena continuar a jogar. Miguel ouviu, depois disse: a tua coragem em ser quem é já é uma vitória maior que qualquer final. Em Cascais, caminharam na praia, o vento salgado no rosto, e João sentiu pela primeira vez uma paz verdadeira. Voltando a Lisboa, recebeu uma chamada do presidente do Benfica: queria uma reunião. O treinador ainda resistia, mas a pressão era grande. João foi, acompanhado por Miguel no carro. Na sala de reuniões, o presidente falou de imagem do clube, de valores. João respondeu com dignidade: eu dei tudo ao Benfica. Só peço respeito. O treinador não estava presente, mas enviou uma mensagem fria. A reunião terminou sem decisão final, mas João saiu com a cabeça erguida. Nessa noite, ele e Miguel celebraram pequeno, cozinhando juntos, rindo das memórias boas.
A crise estava a fortalecê-los. João começou a treinar com mais intensidade, sentindo o corpo responder. Os média continuavam, mas ele ignorava. A mãe ligou dizendo que o pai tinha visto um debate na televisão e comentara: talvez o rapaz tenha razão. Pequenos passos. João sabia que o caminho para a final ainda era longo, mas pela primeira vez acreditava que podia chegar lá de cabeça erguida. A pressão aumentava à medida que a final se aproximava. O Benfica perdeu um jogo importante sem João, e os comentários nos jornais apontavam o dedo à decisão do treinador. João recebeu mais chamadas de apoio de ex-companheiros de outras equipas. Um dia, decidiu sair do silêncio e deu uma entrevista curta a um jornal online: não sou apenas um jogador. Sou um homem que ama outro homem. O futebol não pode excluir-me por isso. A entrevista viralizou, dividindo opiniões, mas gerando uma onda de apoio de organizações LGBT e de fãs. Miguel orgulhava-se: tu fizeste a tua escolha. Agora o mundo vê-te. A família reagiu positivamente. O pai enviou uma mensagem curta: orgulho de ti, filho. João sentiu o peso sair dos ombros. Começou a voluntariar em academias de futebol para miúdos, falando abertamente sobre respeito e inclusão. Um dos rapazes, de 16 anos, confessou-lhe timidamente os seus próprios medos. João abraçou-o: sê tu mesmo. O talento fala mais alto. Essa conversa deu-lhe força. O clube finalmente marcou outra reunião. Desta vez o treinador estava presente, o rosto tenso. Eu errei na forma, João. Mas o grupo precisa de ti. João não aceitou imediatamente. Preciso de tempo para pensar. Saiu e conversou longamente com Miguel numa esplanada em Chiado. Se voltar, é porque quero, não porque precisam de mim para ganhar. Miguel concordou. A decisão é tua. Dias depois, o presidente ofereceu reintegração imediata para a final. João aceitou, mas com condições: uma declaração pública contra a discriminação. O treinador concordou a contragosto. O regresso ao treino foi emocional. Os companheiros aplaudiram-no no balneário. Carlos deu-lhe um abraço forte. Bem-vindo de volta, capitão. Os treinos foram intensos, João sentindo a forma voltar rapidamente. Miguel ia assisti-los às vezes, discretamente. À noite, as conversas eram sobre o futuro: casamento talvez, uma vida além do futebol. A família veio ver um treino, o pai apertando a mão dele pela primeira vez em semanas. Joga pela tua verdade. A véspera da final chegou. João não dormiu muito, mas a ansiedade era positiva. Miguel preparou-lhe o pequeno almoço e disse: seja qual for o resultado, eu estou orgulhoso. No autocarro para o Estádio Nacional, João olhou para os companheiros e sentiu-se completo. O preconceito tinha tentado destruí-lo, mas tinha tornado mais forte. O dia da final amanheceu ensolarado em Oeiras. O Estádio Nacional estava lotado, bandeiras do Benfica e do FC Porto agitando-se ao vento. João entrou no túnel com o coração acelerado, o braço de Carlos no seu ombro. O treinador deu as últimas instruções, evitando olhar diretamente para ele, mas a tensão era palpável. O jogo começou intenso. O Porto dominou os primeiros minutos, mas João, no ataque, sentia a energia da multidão. Aos 25 minutos, recebeu a bola na área, fintou 2 defesas e disparou: golo. O estádio explodiu. Ele correu para a bancada, apontando para Miguel que estava lá com a família. O primeiro tempo terminou 1-0. No intervalo, o treinador aproximou-se: continuamos assim. Pela primeira vez, havia respeito na voz. O segundo tempo foi dramático. O Porto empatou aos 65 minutos. A tensão subia. João corria incansável, motivando os companheiros. Aos 85 minutos, num contra-ataque perfeito, recebeu a bola de Carlos, driblou o último defesa e chutou com força: gol da vitória. 2-1. Os minutos finais foram de defesa heroica. O apito final soou. O Benfica era campeão. João caiu de joelhos no relvado, lágrimas nos olhos. Os companheiros rodearam-no, levantando-o. O treinador aproximou-se, estendendo a mão: desculpa, João. Tu mereces isto. João apertou-a, sem rancor. A cerimónia de entrega do troféu foi emocionante. João ergueu a taça, a multidão gritando o seu nome. Miguel desceu ao campo, autorizado, e os dois abraçaram-se perante todos. A imagem viralizou instantaneamente. Na conferência de imprensa, João disse calmamente: esta vitória não é só minha. É de todos que lutam contra o preconceito. Eu sou gay e sou campeão. A sala aplaudiu. De volta ao hotel, a família esperava. O pai abraçou-o: perdoa-me o atraso. A mãe chorava de alegria.
Carlos e os companheiros festejaram até tarde, mas João saiu cedo com Miguel para um momento a sós no varandim com vista para Lisboa iluminada. Tu inverteste tudo, disse Miguel. João sorriu, nós invertemos. A noite foi de paz profunda. A manhã após a final trouxe uma onda de mensagens de apoio de todo o país e do estrangeiro. João acordou nos braços de Miguel, o troféu na mesa de cabeceira refletindo a luz do sol que entrava pela janela. O telefone vibrava com convites para entrevistas, mas ele decidiu tirar uns dias só para eles. Passearam por Sintra, visitando os pais, onde o pai preparou um churrasco e falou abertamente pela primeira vez sobre os seus medos antigos. Eu queria proteger-te do mundo. Mas tu mostraste-me que o mundo precisa de homens como tu. João sentiu o ciclo fechar-se. De regresso a Lisboa, o clube organizou uma festa para os campeões. No balneário, o treinador fez um discurso público pedindo desculpas formais e anunciando novas políticas de inclusão. João aplaudiu, sentindo que a mudança era real. Nos dias seguintes, ele e Miguel planearam o futuro, uma viagem pela Europa, talvez um projeto conjunto para apoiar jovens atletas LGBT. João continuou a treinar, mas agora com uma leveza nova. O futebol já não era fuga, mas celebração. Uma semana depois, numa entrevista especial, João contou toda a jornada, o despedimento, a dor, o apoio de Miguel, a reconciliação familiar, o golo decisivo. A minha história não termina aqui. Continua com amor e verdade. O país debateu o tema durante semanas. João recebeu cartas de miúdos que se sentiam inspirados. Um dia, no parque, um rapaz aproximou-se, obrigado por seres corajoso. João sorriu e deu-lhe uma bola autografada. A vida retomou o ritmo, mas transformada. Miguel e ele falavam de casamento, de adotar, de construir uma casa onde ninguém precisasse esconder-se. O treinador enviou uma mensagem privada, obrigado por me teres ensinado. João respondeu com respeito. Afinal não só tinha invertido o resultado do jogo, mas também o rumo da sua vida. Sentado no mirador com Miguel ao pôr do sol, João olhou para o Tejo e sentiu gratidão profunda. O preconceito tinha tentado destruí-lo, mas tinha o tornado mais forte, mais humano. O amor tinha vencido. E agora, com o troféu em casa e o coração cheio, ele sabia que o verdadeiro campeonato era viver autenticamente. Será que a coragem de viver a verdade sempre vence o preconceito no desporto? Verdadeiro ou falso?